O display de 7 segmentos é um dispositivo de baixo custo que tem como finalidade mostrar informações alfanuméricas, binário, octal, decimal ou hexadecimal, para que o usuário possa observar de forma simples o processo interno de um dispositivo que ele controla. O kit DE10 possui 6 desses displays ligados diretamente no FPGA. Nessa aula vou mostrar como utilizar. No kit, cada um dos 6 displays está conectado no FPGA através de resistores. Como vocês podem ver na figura, existem 8 conexões, 7 para o display e 1 para o ponto. Dessa forma, para representar um número decimal qualquer em seu equivalente no display de 7 segmentos, devemos criar um código binário que representa os displays que estão ligados e os desligados. Dependendo do tipo de display, então, é possível fazer uma tabela onde se tem a sua entrada binária ou BCD e as respectivas saídas que são ligadas para a formação do número que deseja se mostrar. No caso do kit DE10 Lite, os segmentos do display estão numerados de 0 até 6, mais o ponto. Portanto, é possível fazer um procedimento com base nessa tabela, no qual, dado um valor de entrada inteiro, a saída represente a codificação para ligar o display. No caso do relógio, para os valores de hora, minuto e segundo, é preciso decodificar a unidade e a dezena para ser mostrado no seu respectivo display. Para o caso do relógio criado na aula 33, será necessário fazer um código de um decodificador que pegue a saída de segundo, minuto ou hora e transforme em sua respectiva unidade em dezena, já em seu formato de display de 7 segmentos, alimentando os 6 displays do kit DE10 Lite. Então, com base no código desenvolvido na aula 33 e posteriormente na aula 35, partindo aqui do código timer procedimento, cujo código está aí na descrição, é possível fazer o código do decodificador para display de 7 segmentos. Então, a entidade de projeto, chamada decodificador, vai possuir como entrada um contador, que pode ser as horas, os minutos ou os segundos, do tipo inteiro, e tem como saída a dezena e a unidade desse número. Dentro desse código, na arquitetura, foi declarado um procedimento chamado decodificando, que tem como entrada um valor constante, um inteiro, e como saída um vetor de bits do tipo Standard Logic Vector, com os índices de 0 até 6. O procedimento basicamente é a utilização da estrutura case, com base no valor de entrada, você tem um valor de saída que representa o número no display de 7 segmentos. Aqui no caso, a operação NOT é aplicada a todo o vetor, porque no kit DE10, para acender um display, você precisa colocar o valor 0. Então ele possui uma lógica invertida. Tá? Então, para os valores de 0 até 9, são passados os respectivos vetores decodificando o display. Para os outros casos, porque existem 16 possibilidades, o display ficaria apagado. Depois da parte declarativa da arquitetura, após a palavra begin, basicamente o que se tem é um processo onde o parâmetro de entrada da entidade, o contador, ativa o processo. Então, na lista de sensitividade, temos apenas o contador. Foi declarada duas variáveis, para a dezena e para a unidade, também do tipo inteiro. A dezena, então, vai receber o valor do contador dividido por 10. Como se trata de uma divisão inteira, você vai obter o valor da dezena. Como número,
só varia de 0 até 59, isso é possível. A unidade é basicamente o contador módulo 10. Né? O que é o módulo? Essa aqui é a operação na linguagem VHDL, MOD. É o resto da divisão inteira. Então, se nós temos a divisão inteira por 10, onde conseguimos a dezena, para a unidade, conseguimos através do resto da divisão inteira. Então, por exemplo, se na entrada contador tiver o número 14, se eu dividir por 10, o resultado é 1. E o resto da divisão inteira por 10 é 4. Dessa forma, separamos os dois valores. Posteriormente, eu chamo o procedimento declarado, onde a minha entrada é a dezena, né, e ele vai retornar o valor da dezena para a saída da minha entidade. Né? Depois eu chamo para a unidade para fazer a mesma coisa. Então eu entro com, por exemplo, o valor da hora aqui no contador. Né? Essa entidade vai me retornar o valor da dezena e o valor da unidade já no formato para o display de 7 segmentos do kit. Feito o código do decodificador, agora precisamos criar as instâncias de todos os códigos criados, no caso o relógio, e 3 instâncias do decodificador para separar os segundos, minutos e as horas, os seus respectivos displays. Tudo isso dentro de uma entidade de hierarquia superior que podemos chamar de timer top. Né? Então, as entradas dessa entidade serão o clock e o reset, né? E as saídas serão os bits dos displays de 7 segmentos que vão acionar os LEDs desses displays. Sendo assim, temos aqui a entidade timer top com as respectivas entradas de clock e reset e as saídas para os displays de 7 segmentos, com duplas para representar as unidades e as dezenas dos segundos, dos minutos e das horas. Né? Portanto, todas são do tipo Standard Logic Vector, com os vetores variando de 0 até 6, com os índices dos vetores variando de 0 até 6. Aqui na arquitetura foi criado 3 sinais auxiliares para representar a ligação entre o relógio e o componente do decodificador. Dessa forma, temos 3 instâncias do mesmo decodificador, um para o segundo, outra para o minuto e outro para a hora. Por fim, temos uma instância do timer desenvolvido na aula 35, aqui, né, onde já foi selecionado o clock de 50 MHz, isso já para síntese, e as suas respectivas ports de entrada e saída, clock, reset, segundo, minuto e hora. Agora, vamos pegar esses códigos, criar um projeto no Quartz e ver o relógio funcionando no kit.